Graças e paz, amados. Aqui fala Danúbio JLC, o líder presidente do apoio de raciocínio. Como eu já havia anunciado, que teríamos aqui um dos grandes líderes da Igreja Evangélica Visão Cristã, o irmão Martinho Antônio. Portanto, meus irmãos, como vocês já sabem o tema é este: sepulcro caiado, avivamento. Portanto, irmão, sinta-se abençoado com esta grande mensagem vindo deste grande líder do Senhor. Que Deus abençoe. Então, sinta-se abençoado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Graça e paz a todos. Sinta cumprimentado em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Este momento, peço que oremos, agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus por esta graça que nos concede. E oremos. Pai, graça te damos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade. Te louvamos pelo Senhor. Jesus, queremos te pedir graça. Ser conosco, e ao se dispor a ouvir, seja ela mais algumas palavras, mas penetrando, papai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, oro em nome do Senhor Jesus. Toda a oposição satânica e que a sua louvado seja o Senhor. Aqui estou para responder o tema que já foi proposto, já foi partilhado nas redes sociais e foi convidado com o líder presidente da Corte de Raciocínio em nome do Senhor Jesus, e eu estou muito honrado por estar com ele aqui para aprendermos e apresentar o que Deus tem para com as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Com isto, sem alongar e prolongar, vamos abrir a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, seu capítulo 23, versículo 27 a 29, em Cristo Jesus. Estarei a prestar a leitura. Assim está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostra belo, mas interiormente estão cheios de ossos de morto e de toda imundícia. Assim também vos exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro já é cheio de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos justo. Amém. Graças ao Senhor Deus. Como já antecipava, vamos falar sobre este tema: sepulcros caiados, avivamento. Amados irmãos, quando trago este tema para compartilhar e partilhar com os irmãos, primeiramente é necessário eternamente compreender o que é exatamente é sepulcro caiado, né? Mas para darem tudo isto, muitas vezes pode não compreendermos, mas eu fiz a questão de pegar estas palavras dividido em dois, para primeiramente compreender o que é sepulcro e por outro lado vamos compreender o que é caiado, né? Ilustrando este tema, o sepulcro equivale a um túmulo, e túmulo na sua palavra hebraica significa Sheol. E esta mesma palavra equivalente no grego é Hades. Isto, na antiguidade, ou a sua originalidade, dita um sepultamento, não de uma pessoa, mas de muita pessoa, no mesmo sítio agregado. A mesma palavra que traduzimos em hebraico, que Sheol, em grego, Hades, também equivale em grego como Gehenna,
que significa a destruição total de povo. A destruição total que a Bíblia sempre fala, o Senhor Jesus fala, desta destruição que será no fim. Para comprovar isto, está na Bíblia Sagrada, Êxodo 14, 11, está escrito da seguinte maneira: quando o povo de Israel saía de Egito a caminho à terra prometida que o Senhor disse a Moisés, se encontrava numa situação crítica, estava frente ao mar e também ouvia um barulho da parte dos egípcios perseguindo ele. Então o povo disse da seguinte maneira: Moisés, filho, homem de Deus, será que lá no Egito não tinha sepulcro suficiente para nos enterrar? Será que lá não tinha túmulo suficiente para enterrar? Isso mostrava que não era só um lugar de uma pessoa na sua originalidade, mas também era de muita gente. Por isso ele diz, não tinha lá sepulcro para nos enterrar. Isso mostrava que era isto que era justamente sepulcro, um lugar que enterrava pessoas, sepultava pessoa. Em nome do Senhor Jesus, isto é uma ideia de sepulcro. Então, quando pegamos o caiado, o que significa? Caiado significa agregados ou revestimento de uma cor branca. Então, isto chamava de caiado, vinha de cal. Cal é algo muito branco. Então, esta palavra vem justamente disto. Sepulcro caiado é justamente isto. O revestimento de cor branca e algo aparentava ser bom e tinha uma aparência ilusória e tinha uma beleza, mas interiormente não tinha nada do bom. Ou, por exemplo, algo podre por dentro, mas a sua formosura era mais bela. Então isto era sepulcro caiado. Então, o que é exatamente esta palavra sepulcro caiado? Amados irmãos, nosso dia ir direto, dizer o que é sepulcro caiado pode tornar-nos difícil, mas pelo menos podemos deduzir esta frase, estas palavras, como a falsidade, duas caras, ou por fim podemos chamar de hipocrisia, como o Senhor Jesus Cristo ilustra neste texto que acabamos de ler em Mateus 23, 27 a 29. Amém, amados irmãos? Então, com este mesmo entendimento de alguém falso, de duas caras, eu coloquei a hipocrisia, pelo menos em três fases, ou em três categorias. Quando falamos de hipocrisia, estamos a falar de falsidade, estamos a falar de alguém que mostra duas caras. Quando fala de hipocrisia, mostra em três categorias. Primeiramente, a hipocrisia é fingir ser o que nunca é. Não só o que é ser, mas também sentir, e não só sentir, também em crer. Como a Bíblia nos informa, pelo menos na palavra do Senhor, em Mateus 23, 14, quando falamos de hipocrisia, ou quando falamos de... Eu falava a respeito de categoria de hipocrisia. Aqui aprendemos que temos três categorias de hipocrisia. Primeiro é ser, o segundo é sentir e o terceiro é acreditar. Amados irmãos, quando falamos disto, primeiramente o primeiro ponto, o Senhor Jesus Cristo, quando ele chamava dele de hipócrita, ele olhou e observou essas três categorias. Em todos os contextos, os escribas e fariseus possuíam esse tipo de hipocrisia. Primeiro, ele se demonstrava como fosse alguém bondoso, alguém reto, alguém espiritual. Isso descreve em Mateus 23, versículo 14. Nos informa disto. Ele fazia longas orações. Quando falamos de longas orações, estamos a falar de uma certa bondade para alguém. Fazia o que aparentemente era bem, mas não tinha realmente isto, bondade.
não tinha o bom nele, pois a Bíblia nos informa que ele fazia longas orações porque queria devorar a casa da viúva. Ele fazia longas orações para que mantimento até preparar mantimento na mesa, e por isso se encontrava desta maneira. Então isto é uma hipocrisia, amados irmãos. O segundo tipo de hipocrisia era justamente aparentava ser alguém zeloso, como a Bíblia nos informa, Mateus 23, o seu verso 15. Eles passavam mar, passavam rio para convidar os gentios para ter a mesma lei, como a Bíblia nos informa de prosélito. Então eles faziam justamente isso, atravessavam rio, mar, como aparentando que aquecia por dentro de Deus. Aparentava aquecer, queimar por almas perdidas, enquanto não tinha nada disso. Simplesmente eles queriam punir ou queriam pegar homens dentro. Não tinha nada a ver com zelo. Ele simplesmente queria cativar homens, queria dar homens regras para que permanecesse ainda cego como eles eram. Como a Bíblia nos informa, Jesus informa, vocês são cegos e também levam os outros. Vocês não podem entrar no reino de Deus e também vocês impedem outros que querem realmente entrar no reino de Deus. E o terceiro ponto, eles aparentavam serem crentes, ser alguém que acreditava no Senhor Jesus Cristo. Tem certa vez em Mateus 23, 16, justamente foi desta maneira que ele se apresentava, como acreditar no Senhor Jesus Cristo, como acreditar que ele era mestre, como ele era Messias. Isto era simples de aparência. Ele não acreditava em Jesus Cristo como Messias, ele não acreditava como mestre. Se fosse que acreditava realmente, eles poderiam dar glória, porque a Bíblia nos informa, ele veio para eles, mas é por causa dele negar o Senhor Jesus Cristo, atravessou fronteira até nós gentios. Amados irmãos, com isso que vamos aprender? Com isso, o que quer dizer, amados irmãos? Quando falamos de hipocrisia, é algo muito real e nas igrejas está é algo muito sério, amados irmãos. Os ministros, homens e mulheres, se encontram na hipocrisia, uma aparência total. Primeiro ponto é este: ele se apresenta um ser que não é bondoso, carismático, pessoas que parecem querer o bem de outras pessoas. Pelo contrário, são lobos, querem devorar a igreja, querem matar os irmãos, querem matar os crentes. E isso é uma hipocrisia, amados irmãos. Aparentar ser o que não realmente é. E o segundo ponto é isto: sentir. Pessoas menos fazem como tem uma bondade para com uma certa pessoa, como sente o ferver e como sente comovido para fazer o bem, enquanto realmente não tem nada disso. Não tem nada disso. E o terceiro ponto é este: na nossa sociedade, nós como ministro e muitos outros irmãos e irmãs ministra e fala da palavra de Deus enquanto não acredita nela. Por exemplo, ele fala da cura e quando não acredita na presença do Senhor Jesus, que o nome do Senhor Jesus pode executar isto. Ele fala da salvação enquanto eles estão distantes da mesma salvação. Isto é hipocrisia. Ele fala que a palavra de Deus a palavra de Deus é chave de sucesso, e ele não acredita, não confia. Se por aventura usa para manipular homens e mulheres, isto chamamos de hipocrisia. E por isso o Senhor Jesus Cristo os encara face a face, diz: vós sois hipócritas, vós sois hipócritas, são semelhantes a sepulcros caiados. O vosso ser, a vossa maneira, o vosso pensar é totalmente desprovido, é contrário à minha palavra. Isto é hipocrisia, amados irmãos. E a Bíblia nos informa, amados irmãos, eu quando falo desta maneira, quando falo disto, eu compreendo a mente do Senhor Jesus Cristo. Como a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Não temos nada que não possamos julgar. Tudo julgamos. E por isso eu compreendo justamente quando a Bíblia nos informa isto. A Bíblia, uma certa parte em 1 Timóteo 5, o seu verso 6, já nos informa: se nós vivermos desta maneira, é hipocrisia, ainda que coramos, ainda que ministremos, ainda que façamos qualquer outra coisa. No versículo 6 diz: a todo aquele que vive nos seus prazeres, ainda que aparenta ser vivo,
já estão todos mortos. Isto é hipocrisia. Ainda você pode fazer muitas coisas, mas você já está morto espiritualmente. Amém, amados irmãos? Com isso, amados irmãos, eu digo, não me arrependo, como a Bíblia nos informa, como o apóstolo Paulo diz da mesma maneira em 2 Coríntios 7, versículo 8 e 10. Eu não me arrependo por vos informar estas verdades, porque elas vos conduzem a um arrependimento, não como o arrependimento do homem que traz a morte, mas arrependimento que dará vida a vocês. Com isto, quero dizer que esse é o avivamento que estamos a falar. É isso que é avivamento, quer dizer vivificar alguém. Quando o Senhor nos toca, quando o Senhor nos mostra o nosso estado atual, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, não somente olha ou não somente quer nos punir ou quer nos matar, mas sim Ele olha no segundo ponto, de nos vivificar, de nos reviver, de nos moldar, de nos transformar. Quando isto, já estamos nesse ponto de avivamento, como a Ezequiel, a Bíblia nos informa, 37, versículo 11 até 14, que o Senhor mostra a Ezequiel, leva para o vale de ossos secos. Ele conta em duas vertentes. Primeiro, queria revelar o estado de Israel, todos eles, Judá e Israel. E o segundo ponto, ele mostra que era necessário eles reviverem, era necessário ter vida, e por isso ele os encontra, os informa. Olha, o vosso estado é assim, ossos sequíssimos, vocês não têm nervo, vocês já não têm carne, vocês jamais têm, não têm espírito, mas hoje não somente vos dou carne, não somente vos revivi dos vossos ossos secos, mas eu também vos dou espírito. Isto chamamos de avivamento. Chama, os mostra o seu estado e também ele quer colocar algo diferente nas suas vidas. Eles mostram que era hipócrita, eles mostram que todo o seu sentido estava inclinado à prática maldosa, todo o seu sentido estava inclinado à iniquidade, à imundícia, a pecado. E novamente ele os mostra e quer os revelar a graça de Deus, quer os revelar ou quer colocar espírito nele, para que venha a reviver, para que venha a ressurgir, para que no meio dele, no meio de Israel, no meio da igreja, no meio da comunidade cristã, não haja homens aparentes, não haja homens que tenham um fingimento como centro. E por isso ele, o Senhor, quando fala do avivamento, justamente quer colocar espírito no homem, quer colocar e quer reviver de uma forma rápida, como é o significado etimológico de avivamento. Avivar, de avivamento é ressurgir rápido, ou ter vida espiritual, ou estabelecer uma vida espiritual, uma comunhão íntima, uma relação com Deus verdadeira, real, sem algum fingimento. E por isso fala do avivamento, como o texto de Ezequiel, como já dizia a princípio, o Senhor justamente revela ao povo desta maneira. Ele os revela que não tinha carne, ele revela que os seus ossos eram tão sequíssimos, e termina dizendo que isto tudo, se ele sabia a sua condição, ele também hoje sabe a condição da igreja, sabe a condição dos irmãos, dos líderes, dos pastores, mas ele não termina somente em revelar, mas ele quer conceder esse espírito. Ele quer reviver a sua igreja, ele quer dar vida à sua igreja, como Ezequiel nos informa. Eu não sei o que quer dizer para os homens é impossível, mas o Senhor pode reviver. Ele ainda diz, então profetiza para que o osso tenha carne. Ele diz, haja carne e assim houve. Ele ainda diz, será que esses podem ter vida? Ele diz, não sei. Isso, como dizia a princípio, ele queria dizer que para o homem é impossível reviver esses ossos, mas Deus sabe. Ele diz, então diga para que tenha vida. Não termina por aí. Não só homem é necessário ter vida. Um crente não é necessário ter fôlego, ter vida, mas é necessário possuir o Espírito Santo de Deus. E glória seja dada ao nosso eterno e glorioso Deus. Como diz, como está escrito na palavra do Senhor, isto
quando estava falando do avivamento, é justamente isto, viver rápido, como a Bíblia nos informa em Ezequiel. Ele, do momento, ouviram barulho dos lados, em 4 cantos, e assim houve como vento, e todos os ossos se reuniram, e eles receberam o Espírito Santo do Senhor. Nota, lá em Ezequiel, tem duas escritas quando fala do Espírito. Fala a primeira vez, ele escreve com letra minúscula, referindo ao Espírito do homem. Na última parte, ele escreve com letra maiúscula, dizendo o Espírito Santo do Senhor, que foi dado a ele porque reconheceram o seu estado. Porque reconheceram o seu estado de hipocrisia e assim pediram graça à parte do Senhor para que o revestisse do seu Santo Espírito. E dizer o maior avivamento, o real avivamento é reconhecer o seu estado normal, o seu estado que você se encontra, a sua aparência, você reconhecer realmente que sem o Senhor Jesus nada. Lembra, em Atos, os apóstolos do Senhor experimentaram grande avivamento quando realmente decidiram entregar a sua vida a Cristo. Quando realmente decidiram se render a Cristo. E a Bíblia nos informa, viram as línguas repartidas de fogo e foram cheios e experimentaram avivamento. Experimentaram, ministraram com ousadia, ministraram com cabeça consciente de tudo quanto eles faziam. E assim acharam graça da parte do Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira, amados irmãos, o verdadeiro avivamento no meio da igreja, o verdadeiro avivamento no meio de célula, em qualquer outro grupo, é tido pelo arrependimento. É obtido pelo arrependimento dos irmãos. Se nós realmente reconhecer esta hipocrisia, esse nosso estado atual de serem homens que têm aparência, 2 caras, reconhecer a Deus e buscar a sua face, o Senhor novamente irá nos reviver, novamente irá derramar o seu Espírito e nós teremos vida com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Assim louvar a Deus e assim que o Senhor abençoe continuamente a sua vida e juntamente com a minha vida, Cristo Jesus, agradecer e assim que dar graça ao Senhor, que seja isto edificante para a sua vida e tome isto nas suas mãos, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus e pedir com coração sincero a Deus para que assim nos conceda o Santo Espírito para que vivamos novamente, em nome do Senhor Jesus. Pai, te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos. Senhor, obrigado por revelar o nosso estado, Senhor, de aparência, o nosso estado de falsidade. Bem sabemos que o Senhor nos mostra não para nos matar, mas é para nos dar vida, como o Senhor disseste pelo meio do seu servo Ezequiel. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, porque não há outro igual a ti, não há outro Senhor como Deus. E em teu nome pedimos perdão, pedimos misericórdia, nos rendemos, nos submetemos à sua vontade. E não nos negue em derramar o seu Espírito quanto a nós, quanto à igreja, quanto a todos, Rei da glória, homens, mulheres, ministros, no poder que há no nome do Senhor Jesus. E toda mão opressora do maligno, toda mão satânica, Senhor, quer se levantar e quer cegar a mente, eu venho neutralizar, eu venho repreender em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor caia, como está escrito na sua palavra. Todas as bênçãos espiritual se manifeste, se revele a nós. O teu nome seja engrandecido, ó Deus, em Cristo Jesus, hoje, amanhã e todo sempre em Cristo Jesus. E amém. Amém. Graças a Deus.